Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje a gente tem Bahia em campo. Hoje a gente tem Flamengo e Bahia, um jogo extremamente difícil, extremamente complicado para o Bahia, porém tem alguns caminhos para o Bahia vencer. Não tem nada de impossível vencer esse time do Flamengo. É um time difícil, é um time forte, é um time estruturado, mas é um time que está sem comando, sem direcionamento, sem treinamento adequado, tá passando por uma crise gigantesca, perdeu tudo o ano inteiro, então tem vários caminhos aí para o Bahia conseguir triunfar em cima do Flamengo e eu vou explicar para você nesse vídeo aqui quais são os caminhos que o Bahia tem que seguir e qual é, no final das contas, os bons resultados para o Bahia nesse jogo, porque existem alguns caminhos também. E também não tem nada perdido não, tá? Esse vídeo é sem corte, fica tranquilo. Só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixa o teu like, que a gente tá trazendo conteúdo todo santo dia. Inclusive, acabando o jogo do Bahia hoje, eu vou trazer o pós-jogo com todas as informações desse clássico, grande clássico nacional do nosso futebol. Dois times que tem vários títulos, tem várias conquistas, então eu vou trazer esse pós-jogo para vocês, tá bom? Primeiro a gente precisa falar o seguinte, tá? Primeiro a gente precisa falar que o Bahia, ele teve muito tempo para treinar. O Rogério Ceni, ele conseguiu, chegou na velocidade ali, né? Teve que trabalhar com o time contra o Coritiba, venceu, depois teve um jogo em casa, acabou perdendo de forma melancólica ali pro Vasco, né? Algo que ninguém esperava, mas pela primeira vez desde que chegou no Bahia, ele teve tempo hábil para treinar esse time, para conhecer um pouco mais esse time. E a gente via que o Rogério Ceni em alguns momentos pecava às vezes pela vontade de querer vencer, pela vontade de querer fazer. Isso é muito nítido quando ele pega o Luciano Juba, por exemplo, e coloca o Luciano Juba para jogar de ponta direita. Isso é muito nítido quando tem uma falta na entrada da área e no lugar dele deixar o Luciano Juba cobrar a falta, ele deixar o Mugni cobrar a falta, que também é um bom batedor, mas está longe de ter a qualidade que o Luciano Juba tem na bola parada. É um dos melhores cobradores de falta do Brasil. Isso aí ele deixou muito claro isso no esporte. E cara, você pode até não jogar bem em outro clube, mas você não vai desaprender como bater uma falta, como bater um escanteio, uma bola parada. Então isso só mostrou como o Rogério, ele precisava de um tempo, porque não é só chegar, ele falou, eu estava acompanhando alguns jogos, mas é diferente, irmão. Você acompanhar alguns jogos é diferente de você acompanhar o dia a dia, de você acompanhar a estratégia. E o Rogério era um cara que ele estava atento a todo o futebol brasileiro. As oportunidades, os convites iam chegando, inclusive ele recusou algumas propostas, né? Inclusive a do Bahia se tornou até mais atrativa para ele vir, mas é diferente de você estar no dia a dia. Então o Rogério precisava de um tempo hábil para conhecer o elenco, para entender como esse Bahia joga, para entender o que é que ele pode fazer, para entender também qual é o posicionamento, qual é o tipo de futebol que o time vai praticar nesse campeonato com a sua direção agora. Então, de fato, ele precisava desse tempo e ele teve esse tempo, tá? Então, a partir de agora, o Rogério, apesar, claro, não é um tempo ideal, uma pré-temporada, nada disso. Mas a partir de agora a gente pode começar, de fato, a cobrar o Rogério, porque ele teve tempo para entender. Claro, ele não tem um tempo necessário para montar um projeto, mas pelo menos para escalar o time e fazer um bom jogo, isso ele tem. Do outro lado, como eu falei, vai enfrentar um Flamengo, né, que possivelmente a escalação do Flamengo será o Rossi, Fabrício Brodo, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Wesley. O meio campo, Thiago Maia, Eric Puga e o Gerson. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Pedro. Esse possivelmente é o time que vai entrar em campo. Não me surpreenderia também se entrasse nesse jogo aí o Gabigol, né? O Gabigol poderia ser esse jogador também que entre nesse time. Afinal de contas é um time que está sem técnico ainda. Demitiu há poucos dias demitiu ontem o Sampaoli. Então é um time que está sem direcionamento. Segundo o GE, segundo o Globo Esporte, o Bahia entra com a seguinte escalação: Marcos Felipe, que inclusive é um dos melhores goleiros do campeonato. A zaga vem com o Canu e o Vitor Hugo. Na direita o Gilberto, na esquerda o Camilo Cândido. O meio campo vem com o Rezende, com o Iago Felipe e com o Tassiano. O ataque vem com o Ademir, Rafael Ratão e o Everaldo. Esse é o time que o GE colocou. O que é que eu faria, tá? O que é que eu faria? Eu tentaria fazer um esquema para não jogar com centroavante. Talvez você colocaria ali o Rafael Ratão com o Luciano Juba, o Rafael Ratão mais por dentro, o Luciano Juba caindo um pouco mais pela esquerda, porque sinceramente, cara, o cara pode jogar hoje,
marcar 2, 3 gols, o craque na partida, enfim. Mas o Everaldo é um jogador que contribui muito mais negativamente para esse Bahia dentro do campo do que fora, né? Um centroavante que não deu certo. Essa que é a verdade. Então, eu não entraria com o Everaldo. Eu talvez faria essa dobra, como eu tô falando, tá? Tanto o Ratão quanto o Juba, eles podem revezar naquela ponta esquerda ali e você deixa o Ratão caindo um pouco mais para dentro e você vai conseguir ter bolas aéreas, até para a própria chegada surpresa do Tassiano, que é muito bom nisso, do próprio Iago Felipe também, do Rezende aparecendo na entrada da área. Então você acaba tendo um elemento surpresa que possivelmente o Flamengo ele não vai estar esperando esse tipo de postura do Bahia, tá? Outro ponto, falando sobre o jogo. É um time que, por mais que esteja sem direcionamento, por mais que esteja sem técnico, mas é um time muito qualificado. Então é um time que a partir de agora vai querer mostrar algo diferente para um possível técnico que vai chegar, talvez seja o Tite, talvez não, enfim. Então estão especulando vários nomes, mas ainda não tem ninguém de forma concreta para esse time do Flamengo. Mas é um time perigoso, tá? O próprio Bruno Henrique é um jogador muito veloz, o próprio Pedro é um exímio finalizador. Então o Bahia precisa ficar ligado na sua defesa. Para mim, qual é a postura ideal para o Bahia tentar vencer essa partida, tá? É realmente jogar no contra-ataque, agora com responsabilidade. Quando você tem a bola, você precisa agredir. Se você tem a posse de bola e você não agride, você vai trocando passes ali, chamar o Flamengo para o teu campo, vai ficar muito complicada a situação para o Bahia. Se o Bahia não abdicar de jogar quando tiver a posse de bola, porque é uma defesa que por mais que seja muito experiente ali, mas é uma defesa que vem levando muitos gols com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, eu acho que de fato é um jogo que dá para o Bahia construir um placar. Se o Bahia começa o jogo fazendo 1-0, vai jogar já toda a torcida contra os jogadores do Flamengo. Porque antes era o Sampaoli, agora são os jogadores. Então talvez, se o Bahia tiver inteligência emocional, consiga triunfar dentro dessa partida. É muito difícil. Talvez um empate seja até um resultado muito bom para o Bahia dentro das circunstâncias. Mas não é impossível vencer não, tá? Eu particularmente não acho impossível vencer hoje o Flamengo. É um time que está ferido, é um time que não tem muito o que disputar. E falando da classificação, tá, gente? Falando da classificação, a briga para mim do Bahia nesse momento vai ser com o Goiás. O Goiás que vem numa sequência muito ruim, inclusive uma sequência ali pior do que a do Bahia nos últimos 5 jogos, tá? O Bahia tem, nos últimos 5 jogos, 2 triunfos, 1 empate e 2 derrotas. O Goiás tem 4 empates e 1 derrota. Então, há mais de 5 jogos que não consegue vencer. Então, eu acho que essa briga da tabela vai ser exatamente contra o Goiás. Tem 1 ponto só na frente do Bahia. 1 ponto só. Então, assim, não é nada fora do comum o Bahia conseguir triunfar. A preocupação que o Bahia tem que ter ali é exatamente com o Santos. É um time de mais camisa, de mais expressão, então é um time que pode tentar fazer alguma ferida ali. Eu acho que o Bahia vai rebaixar, mas eu também achava que o Vasco estava rebaixado já e o Vasco teve uma arrancada sensacional, né? Mas eu acho que dá sim para o Bahia fazer no mínimo uma ferida e arrancar um empate desse jogo de hoje. Quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários, fala para mim qual é a tua escalação, qual é o teu placar para o jogo de hoje. E é claro, acabando eu trago o pós-jogo com todas as informações. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.